Olá, querido irmão e irmã, bem-vindo, paz do Senhor. Mais uma semana chegando para juntamente com você estudarmos a palavra de Deus nesta nova série que estaremos iniciando no programa de hoje. Estaremos estudando o tema do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos compartilhar com você e na tela para você acompanhar. Homens dos quais o mundo não era digno. Vamos estudar sobre o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos fazer uma jornada de 13 programas, onde nós estaremos estudando sobre a vida destes homens de Deus. Teremos 13 lições baseadas, então, na vida destes homens chamados por Deus para um tempo que foi importante, um momento de transição na história da redenção. Veremos a respeito de Abraão, seu chamado, sua jornada, iniciando hoje, sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Veremos que as escolhas de Abraão geraram alguns problemas dentro do seu lar e da sua família, e problemas que perduram até os dias de hoje. E seguiremos lá a partir da lição 6 sobre o nascimento de Isaque. Vamos ver a prova de fé de Isaque, vamos ver também Isaque como herdeiro da promessa, e depois, a partir do programa 9, veremos sobre Jacó e vamos ver o conflito que ele tinha dentro da sua casa. Também veremos na lição 10 a experiência que ele teve no Val de Jaboque. Veremos onde essa experiência trouxe uma transformação na vida e na história de Jacó. Veremos também sobre a reconciliação dele com Esaú. E no final estaremos então fazendo uma análise sobre o legado de fé de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, convidamos você para vir juntamente conosco nesta jornada de estudo da Palavra de Deus. Certamente seremos abençoados. Para comentar o tema de hoje e desse novo assunto que estaremos iniciando hoje, mais uma vez conosco, professor e presbítero Jair Cardoso. Muito bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex. Nossos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma jornada de estudo da Palavra do Senhor, em que nesse trimestre nós vamos ver, então, a revelação progressiva de Deus dentro das Escrituras. No princípio, Deus se revela como Criador. Em Gênesis, ele se revela assim para a humanidade, como Criador dos céus e da terra e de tudo que há. E a partir do capítulo 12, a revelação de Deus, do livro de Gênesis, a revelação de Deus ela vai ser moldada, vai ser demonstrada, ele vai levantar uma família, vai levantar uma nação, vai chamar uma nação nessa história da redenção, de onde virá o Salvador, Jesus Cristo, e Deus então vai se revelar através da história dessa nação, e através da história nós vamos ver a história de Abraão, Isaque e Jacó, e como Deus vai revelar, levantar esse povo para trazer a sua revelação progressiva, mostrando agora o plano redentor, como é que Deus vai se demonstrando isso nessa jornada e demonstrando isso através das Escrituras, porque é um povo que é levantado não somente para receber a revelação escrita de Deus, mas para manter essas Escrituras até os dias de hoje. Muito bem, para nós estudarmos o tema de hoje, então, será o tema Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áudio do tema de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A base do assunto de hoje que nós estaremos estudando será no livro de Gênesis, do capítulo 12, versículos de 1 a 9. E quando a gente lê essa porção da palavra de Deus, nós vemos que ela não é apenas uma narrativa bíblica de uma história, mas ela, irmão Jair, onde nós vemos irmão Jair, então, que é onde Deus inicia uma nova forma de revelar-se ao ser humano e vai iniciar aqui o seu plano redentor, o desenvolvimento do seu plano redentor através de um homem. Quando Deus chama Abraão, Deus revela algo tão precioso e o que Deus revela através dele é que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então vemos no chamado de Abraão, de fato, algo que não é apenas uma história, mas é o início do plano redentor de Deus. A gente vê aí, irmão, essa segunda profecia
sobre a redenção. A primeira está lá em Gênesis capítulo 3, 15, e agora aqui Deus ele trazendo, né, dentro dessa revelação progressiva, e à medida que a Bíblia vai sendo escrita e vai trazendo a revelação, ela vai trazendo maiores informações. E aqui Deus então ele esclarece isso. Em ti, da descendência de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, englobando então a missão redentora que vai todas as famílias, a base de todas as nações, a sociedade, a base, a família. Então, é uma maravilha a gente estar estudando esse tema e vendo as revelações de Deus na sua palavra. Muito bem, irmão. Então, queremos só, antes de nós entrarmos no tópico 1, lembrar o nosso irmão e amigo e irmã que está nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou sua curtida, não comentou, não compartilhou, faça isso para ajudar que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Nos ajude desta maneira e desta forma nós estaremos levando a palavra do Senhor a mais pessoas. Obrigado por você estar aqui conosco. Irmão Jair, então, no tópico 1, nós vamos ver, então, o chamado de Abraão. Temos aqui 3 pontos, que é a fé de Abraão diante do seu chamado, algo que é um desafio que não traz uma lógica na atualidade, onde qualquer coisa que se faça se vai fazer a partir de uma estratégia, de uma pré-análise, de um conhecimento do contexto para onde se vai. E aí vemos o que envolve esse chamado, que é a fé de Abraão, diante de algo que para ele não era certo, mas que ele vai sair e vai obedecer a partir de uma fé que ele tem no Deus que fala com ele. Ponto 1, irmão Jair, a fé de Abraão diante do chamado. Nós vemos então nessa jornada, nessa lição, que esse personagem que nós começamos a falar sobre ele é Abraão, e essa história de fé, uma história não somente de fé, mas uma história de obediência e de perseverança naquele chamado que Deus tem para ele. Então, especificamente, nós falando dessa chamada, Deus, ele chama Abrão, né? Ele ainda é Abrão, e depois em Gênesis 17 ou 18, ele passa a ser chamado de Abraão, mas enquanto ele é Abrão, Deus está trabalhando nele. Deus está trabalhando, forjando o caráter, forjando a moral desse personagem, para que depois Deus venha agir, venha trabalhar por ele, a partir, usando Abraão. Então Deus ordena no chamado de Abrão, Deus ordena ele para ele sair da sua casa, da sua parentela, da sua família, do lugar onde ele estava habitando, dos amigos que ele tinha, e ir para um lugar que Deus ainda mostraria, um lugar desconhecido, e diante desse chamado, uma exigência bastante firme para Abraão. Ele não dispunha de um destino final. Como nós hoje, a gente vai se deslocar de um lugar para outro, a gente tem de onde nós estamos partindo para onde nós queremos chegar, e temos para isso o GPS. E Abraão não dispunha de tecnologia, e ele sabia de onde ele estava saindo, mas não sabia aonde que ele ia chegar. Então, isso vai demonstrar a dependência de Abraão naquilo que Deus estava dirigindo a ele. Deus, mostrando a Abraão, ele não tinha naquele momento ali, Abraão não tinha nenhum recurso visível ou um recurso previsível, ele não tinha um mapa, ele nem sequer sabia o destino final que ele teria nessa jornada. E é uma viagem extensa, ele sai lá, ele é chamado lá em Ur dos Caldeus, hoje é o sul de Israel, o sul do Iraque, ali na antiga Babilônia, ao sul da Mesopotâmia, abaixo do rio Eufrates, às margens do Golfo Pérsico, né, onde hoje está tendo essa tão falado o Golfo Pérsico, e ali então ele se desloca para um lugar em que ele não sabe, ele vai se deslocar para o sul do Líbano, lá em Arã, né? E depois de lá ele vai se deslocar então para a terra da Palestina, a terra que hoje é a terra da Palestina, conhecida assim, mas na época era Canaã. Então, ali, nesse caminho, Deus, a voz de Deus, vai lhe indicando, vai lhe conduzindo, o Senhor vai conduzindo ele, porque Deus é soberano, Deus sabe o que faz, ele sabe como faz, sabe por que faz, sabe quando faz, e isso nós vemos no chamado de Abraão, a soberania de Deus. A fé de Abraão está depositada em
confiar em Deus, que Deus sabe o melhor, ele sabe o lugar aonde de onde Abraão foi tirado do meio de uma terra idólatra, do meio de um povo pagão, e da mesma forma, do meio do pecado, a gente pode dizer assim. E nós, como cristãos, nós também somos chamados, ainda fomos chamados no estado pecaminoso, e Jesus ele morreu por nós, conhecendo nós ainda naquele estado pecaminoso, e nos chamou para uma nova vida, e nós crendo nessa promessa de Deus, crendo no Todo-Poderoso, assim como Abraão creu, e foi para um lugar destinado para Abraão. E hoje o cristão, ele é chamado desse lugar pecaminoso para vir para uma jornada peregrina em Cristo Jesus e sabe para onde vai, para as habitações celestiais, junto com o nosso Salvador. Então nós vemos assim uma jornada para Abraão imprevisível. Ele não sabia, mas para Deus estava no controle de toda essa jornada. E o interessante, irmão Jair, que quando Deus chama ele de lá, não era apenas uma questão da sua mudança geográfica, né? Deus queria trabalhar na vida dele. E a gente vê que quando Deus tira ele de lá, Deus queria tirar ele de um meio de uma cultura, tirar ele de uma segurança que ele possuía, e também de uma confiança que o lugar onde ele estava gerava. Chamado assim, né? Tirando da zona de conforto. Da zona de conforto. Ele estava muito bem. Até porque, através disso, o que Deus estaria fazendo? Deus estaria ensinando ele para que ele pudesse viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus, muitas vezes, não é nós acrescentarmos algo mas é nós tirarmos algo. E aí é isso que é importante, que às vezes viver o propósito de Deus indica abrir mão do que nos traz segurança, do que nos traz conforto, do que nos gera essa zona de conforto. E aí está um detalhe muito interessante que, como o irmão Jair mencionou, hoje temos GPS. Deus não revelou para ele o destino que ele ia imediatamente, apenas seria mostrado. Isso mostra quando Deus diz para ele, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha o desafio que Abraão tem de caminhar, não como o escritor aos Hebreus, se eu não me equivoco, diz, caminhar por fé e não por vista. Esse é o desafio que o chamado de Abraão nos apresenta. Aparentemente, né, aos olhos de Abraão, ele estava numa zona de conforto. E a mesma coisa ocorre conosco hoje. Eu estou muito bem assim, eu estou bem vivendo a minha vida da forma que está, eu não preciso de Jesus, eu não preciso dessa história de crente, eu não preciso de Bíblia, está tudo tá aparentemente numa zona de conforto. Mas assim como Abraão, Deus chamou e disse, sai desse lugar. A mesma coisa, Deus continua chamando para um lugar melhor. Nós sair dessa zona aparente de conforto nossa e seguir os desígnios de Deus, aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós, porque não fomos criados para viver aleatoriamente, mas sim atender o chamado de Deus para retornar para Ele, Ele que nos criou, Ele que nos tem mantido nessa jornada, e Ele tem um destino para nós que é maravilhoso, que é eterno e que é num lugar, assim como foi para Abraão na Palestina, para nós é habitação celestial. Então nós vemos no ponto 1, irmão Jair, Deus chamando Abraão nesse contexto de Ur dos Caldeus, e ele, naquele contexto ali, está inserido numa realidade e Deus quer tirar ele dali. Deus tira ele de lá, a partir da obediência que nós vamos analisar. Mas Deus chama ele e nesse chamado Deus faz promessas. Promessas maravilhosas, irmão Jair. Promessas de bênção, né? Deus diz que vai, assim, nós vamos tratar em outros estudos, aprofundar mais sobre as promessas, mas aqui a gente vê, citar duas, que consta aqui nesse nosso texto, que já citamos uma, que talvez a maior, com certeza a maior, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a promessa de Deus é que ele vai abençoar a Abraão e também vai engrandecer o nome de Abraão. Essas duas promessas, entre as sete promessas que tem ali nesse capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos ali Deus prometendo abençoar Abraão, fazer do nome dele, engrandecer o nome dele, tanto que vai trocar o nome dele. Vai chegar um momento em que Abraão vai se tornar Abraão. E isso vale ressaltar, irmão Jair, quando ele é chamado, ele é chamado, e o texto narrativo de Gênesis destaca o nome dele e vai chamá-lo Abrão até o momento em que Deus vai mudar o nome dele, né? Porque o período em que o nome dele era
daquela forma ele estava vivendo um cenário da sua vida. E quando ele tem o nome mudado, coisas mudam também na perspectiva da sua existência. E o interessante é que Deus disse que abençoaria ele, mas abençoaria os que abençoassem a ele e também os que amaldiçoassem. Veja a importância de nós entendermos que como o ser humano, quando ele vive em alinhamento com o propósito de Deus, ele é protegido por Deus, irmão Jair, porque o mesmo Deus que abençoa também estabelece juízo contra aqueles que se opõem ao projeto e o plano de Deus. Então, nós vemos também assim, né, irmão Alex, essa mudança que Deus operou em Abrão, ela percorre alguns anos. Quando Abrão recebe o chamado de Deus, ele tem 75 anos. E quando ele recebe um novo nome de Deus, Abraão, em que esse período de 75 e agora com 99 anos, ele recebe o nome de Abraão, ou seja, nesse período foi o tempo em que ele foi forjado, em que ele foi testado, em que ele foi aprimorado, tendo o caráter moldado por Deus. E hoje, na nova aliança, isso acontece instantaneamente. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós e nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo e nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus e o nosso caráter, então, ele passa a ser mudado de uma forma sobrenatural. Porque nós deixamos aquela vida pecaminosa e passamos a viver em novidade de vida, uma nova perspectiva em santidade para a glória de Deus. Então nós vimos até aqui então que o chamado de Abraão não é o início de uma jornada pessoal apenas, mas é o início de um plano maior de Deus, um projeto divino que atravessou o tempo da sua vida, foi além e está até os nossos dias. E ele se torna, então, esse modelo de fé para todos nós. Lembrando que você que está nos acompanhando até aqui, obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e também de compartilhar. Muito bem, meus irmãos, irmão Jair, vamos ao tópico 2, onde nós vamos nos deter sobre a obediência de Abraão. Né? Nós compreendemos já o chamado de Abraão, que ele nasce, como o irmão Jair mencionou, na iniciativa soberana de Deus, e aí mostra que os propósitos de Deus não estão limitados à lógica humana. Quando a gente vê o contexto em que ele foi chamado, a idade que ele tinha, enfim, e Deus conhecedor inclusive da condição da fertilidade da sua mulher. Então a gente percebe que tudo que Deus movimenta no chamado de Abraão vai contra a lógica humana. Mas aí nós precisamos ver agora, irmão Jair, sobre como esse chamado vai se manifestar na prática, na vida de Abraão. Porque uma coisa é ouvir o chamado de Deus, é ouvir as bênçãos de Deus, receber as promessas, e outra coisa é a prática. E o que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre a obediência de Abraão a Deus? Ele atende o chamado. Atende o chamado. Deus chama ele atende o chamado e atende de uma forma com fé. Há uma fé. Abraão vai atender esse chamado de Deus, ele não vai hesitar e ele vai partir lá de Ur dos Caldeus, que Deus ordenou, seguindo a direção única, exclusiva do Senhor. Abraão, ele não conhecia o significado da fé conforme nós conhecemos hoje, que está descrito em Hebreus, no capítulo 11. Nós vemos que a descrição da fé a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, Abraão estava vivendo isso, mas ele não sabia conceituar. E hoje nós vivemos isso. Abraão, ele agiu com fé nessa decisão que ele tomou de obedecer ao Senhor. Então, aqui nessa jornada a gente vê duas coisas. A fé e a obediência. Obedecer ao Senhor, e por isso ele crê em Deus e vai partir para o lugar que Deus estava determinando, que ele não sabia onde era. Abraão não sabia para onde era, mas Deus estava conduzindo ele. E nesse chamado, né, Deus diz para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela. E houve um descuido. Abraão, como a Bíblia, ela é maravilhosa, irmão Alex, porque ela conta as qualidades dos personagens e ela não fica passando pano e cobrindo os erros. Ela mostra aqui os erros de Abraão. Foi um homem que estava sendo moldado e ele cometeu erro.
Entre o erro que ele cometeu aqui, nós podemos citar que era para ele sair do meio da parentela dele. Quem que ele deveria conduzir? Somente a sua esposa, Sarai, e ali aquelas pessoas que não eram da sua parentela, mas que pertenciam a ele, né? Pertenciam ao seu clã. E ele leva o quê? Leva o seu sobrinho, filho do seu irmão, que havia falecido, e estava aquele sobrinho, ele leva junto. E isso vai ter repercussão, ele deveria ter deixado tudo para trás, mas ele leva aquele sobrinho junto e vai causar alguns problemas para Abraão na jornada em que ele vai retornar ali, nessa jornada por meio da terra prometida. Abraão sai da Caldeia em direção a uma terra que ele não conhecia, uma terra escolhida por Deus, e da mesma forma que nós temos, assim como Abraão ele obedeceu, que nós também temos não deixar de obedecer a Deus e obedecer sim ao Senhor de forma irrestrita. E quando nós deixamos de obedecer a Deus dessa forma irrestrita, nós poderemos ter problemas nessa caminhada. Então, a receita é obedecer integralmente a Deus, irrestritamente a Deus. É interessante, irmão Jair, que até o escritor da lição da Escola Bíblica Dominical, ele apresenta para nós, que é o pastor Elinaldo Renovato, escritor do 2º trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Ele, inclusive, no ponto 2, ele fala de um descuido. E é uma linguagem que se tem para dar a ideia de que é uma questão de se refletir, porque, à primeira vista, parece até natural e compreensível quando a gente vê ele querendo levar para algo que Deus está fazendo na vida dele, levar alguém. Só que, a partir daquilo que Deus tinha falado com ele, como o irmão falou, era algo fundamental que ele apenas saísse com a sua esposa. Porque, nesse momento ali, a gente vê a ideia de uma obediência parcial. E a gente sabe que Deus, ele não negocia o seu propósito, o seu chamado, a obediência. A obediência parcial sempre trará consequências, né? Alguém pode ser fiel a Deus em tantas áreas, mas em uma certa área desobedecer trará consequências. E como nós vamos ver, ainda aprofundando essas experiências dele, aqui trouxe problemas bem sérios, que a gente vai ver lá no capítulo. E a gente vê no capítulo 13, então, os problemas que surgem lá desse descuido de Abraão, dessa obediência parcial. Mas acho que a gente pode ver, irmão Jair, que ele vai aprender a lição. Deus está trabalhando na vida dele. É interessante, irmão Alex, que Abraão é um personagem que surgiu e está nas Escrituras há mais de 4.000 anos, né? Porque a história dele retrata 2.000 anos e pouco antes de Jesus. Então, 4.000 anos, e aquilo que acontece com Abraão, de ele se converter em partes. Digamos assim, ele obedeceu em partes, obedeceu a Deus, saiu da sua casa, mas levou um parente junto, que não era para levar parente. Aí, depois a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com a nação de Israel. Eles obedecem a Deus em parte, não obedecem por completo. E nós vamos ver também no Novo Testamento, né, Pedro, aquela história que a gente ouve até hoje falar, eu sou convertido, mas a minha espada não é. Meu facão não é. Né? Então a gente vê essa história ali se retratando em cima de Pedro, que Pedro pega a sua espada e corta a orelha de Marco, registrada lá de Malco, registrada lá no livro no Evangelho de João. E nós vemos até hoje, na prática, pessoas cristãos vivendo isso. Eu sou convertido, mas nesse ponto não toca que isso aí não tem nada a ver. Então a gente percebe que essas pequenas concessões que se tem durante o caminho vão gerar problemas futuros. E a gente mostrando a atualidade, a gente está olhando, a Bíblia é um livro, essa história 4.000 anos atrás, mas está ocorrendo hoje. São princípios, né? Princípios que ocorrem hoje. Pessoas que são cristãos, né, que em partes obedecem a palavra e em partes desobedecem. E uma pequena desobediência gerou algo tão grande ao ponto de que, lá no capítulo 3, como falamos, ele teve conflitos dentro entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, ao ponto de deles terem que se separar. E ali, então, Abraão vai viver
sem aqueles... Vai cumprir aquilo que Deus havia dito, deixa a tua parentela, sai do meio dela. E aí a gente vê que é importante, até porque as escolhas de Abraão, que ele vai fazendo durante o caminho, vai permitindo e vai sendo parte também do processo de Deus na vida dele, ao ponto dele chegar em área dele. Eu vejo assim que a obediência parcial aqui é um grande exemplo para nós, para a gente se orientar em relação a isso. Nós temos que obedecer irrestritamente a palavra do Senhor. Porque nós temos exemplo aqui de Abraão, que vai obedecer em partes, mas que lá na frente vai ter problemas, retratado aqui, vão ter que inclusive se separar, Abraão diz, Ló, tu escolhe para que lado tu vai que eu vou para o outro lado. Aí Ló olha para os pastos verdejantes à margem do Jordão e vai para aquela direção, e Abraão vai para outra direção. E depois vai ver as consequências disso, que nós temos lá o relato de Sodoma e Gomorra, né? E também temos o relato de Ló sendo aprisionado, Abraão vai atrás para libertar ele numa guerra. Então temos bastante informações em relação a isso, dessa consequência. Então eu vejo assim, que a grande mensagem aqui para nós é a fé de Abraão e também a obediência irrestrita. Nós temos que nos esforçar de seguir obedecendo a Deus de uma forma restrita. E nós vemos também nessa jornada de Abraão, que Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Padã Arã, e nesse caminho, Deus, o que ele está fazendo? Está forjando o caráter. E a mesma coisa, irmão Alex, acontece com o povo de Israel quando sai do Egito. Eles poderiam ir direto para a Terra Prometida, mas Deus faz um caminho para eles serem preparados para adentrar, né? Deus está preparando a sua jornada, o seu povo. E com nós a mesma coisa. Nós somos chamados e Deus, às vezes, nós queremos logo o resultado, nós queremos ver logo o objetivo, mas Deus está nos conduzindo e nos preparando para nós cumprir o propósito que Ele tem determinado para nós. Até porque, na lógica de Deus, o tempo, a espera, não significam atrasos. Muitas vezes é um treinamento de Deus, é a preparação de Deus na nossa vida para que nós possamos ver as promessas de Deus. Nós vemos também no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Ele se converteu e ele foi preparado. Primeiro Deus trabalhou nele, trabalhou no caráter, trabalhou na pessoa de Paulo, para depois Deus trabalhar através de Paulo. É verdade. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, então vemos que, irmão Jair, que à medida que Abrão, lembrando que o nome dele ainda não foi mudado, Abrão avança e na jornada, obedecendo a Deus e aprendendo e sendo moldado por Deus, nós vemos que a obediência de Abraão não vai eliminar desafios na sua caminhada, né? E é muitas vezes ao contrário. Obedecer muitas vezes nos coloca em caminhos de provas muito maiores do que nós estávamos enfrentando. E no tópico 13, irmão Jair, traz sobre as lutas que Abrão enfrentou ao chegar em Canaã. Vimos que quando ele chega lá é a terra da promessa, que a princípio, e ele chega lá e ele encontra a terra num momento de crise. O que nós podemos comentar sobre isso? Nós vemos uma grande verdade, né, do Evangelho. Nós somos chamados para a salvação, mas isso não nos isenta de problemas, de dificuldades, de empecilhos que vão surgindo nessa caminhada, e nós temos que seguir aqui o exemplo de Abraão, porque nesse ponto a gente vai ver a perseverança. Nós vimos a fé, nós vimos a obediência, e agora a gente vai ver a perseverança em cima das dificuldades que vão surgir nessa jornada. Porque nós somos cristãos, mas não nos isenta de termos problema. Nós vamos ver Abraão aqui, ele tem a grande dificuldade que ele encontra na terra prometida, que ele chega, é um período de fome naquele lugar que eles precisam descer para o Egito, e lá no Egito eles terem então uma possibilidade de se manter íntegros, de serem alimentados, alimentar seus animais, vivos, se manter vivo, né? Mas nós vamos ver que mesmo nessa jornada de dificuldade, Deus está no controle de todos os passos. E falando sobre essas dificuldades, irmão Alex, a gente vê que Deus sempre ele vai nos permitir sermos provados. Nós vemos Adão e Eva sendo provados em obediência, foram reprovados,
nessa obediência lá no Jardim do Éden, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, no início, na inauguração do seu ministério terreno, ele ser conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra deixa muito claro isso. Da mesma forma que Abraão, ele também, para ter acesso a essa terra prometida, ter acesso a essas bênçãos, ele vai passar por provas. E a mesma coisa com nós, os crentes. Eu lembro que tem um sobrinho meu que ele diz assim, crente que não tem prova, ele está com defeito, porque a gente está sempre em prova. A gente está sempre passando por provas e nós temos que perseverar. Então nós vamos ver, Abraão aqui, ele perseverando. Ele se depara ali com esse acontecimento frustrante, tu sair da tua terra, não está tudo bem, e ele vai para um lugar que lá tem fome. E aí ele vai descer ao Egito, a palavra descreve que ele desce ao Egito lá e vai peregrinar ali, e porque a fome era muito grande ali na terra de Canaã. E ele vai levar ali para o Egito, ele vai levar, além da sua esposa Sarai, várias pessoas que permaneciam ao clã, né, dele, os animais, levou tudo. Levou os animais, levou também Ló, o sobrinho. Levou todo mundo. Foi todos eles para o Egito, porque o problema da fome era muito grave, que Abraão teve que buscar ali refúgio no Egito. Então, mas a gente vai ver que Deus permitiu isso. Deus permitiu, Deus ele guiou, e aí nós temos seguindo assim a vontade, né, diretiva de Deus ou a vontade permissiva de Deus. Aqui a gente vai ver que, independente de ser diretiva ou permissiva, a gente vai ver que Deus está protegendo, guardando eles, mesmo nesse período, nessa dificuldade. Aqui a gente fica nesse questionamento se foi de fato uma prudência de Abraão ou uma fraqueza, né? O fato é que a gente não vê o texto mostrando Abraão consultando a Deus. Abraão não consulta a Deus antes de descer lá, e a gente consegue entender no contexto bíblico o que o Egito representava. Em primeiro lugar, normalmente o Egito representava a autossuficiência humana. Outra coisa que o Egito também representava é a segurança e a dependência nos recursos naturais, inclusive ao invés de Deus. A gente vê o quão o Nilo era representativo para o povo deles, para o povo do Egito. E aí a gente percebe que, às vezes, quando a nossa fé... Porque se a gente tem que entender o seguinte, se Deus chamou Abraão, Deus falou que ia sustentar. Então, no primeiro momento que a gente vê Abraão, que ele é um homem que vai erigir altares em diversos momentos da sua trajetória, que a gente vê que ele não tem essa consulta a Deus, pelo menos a Bíblia não registra. E aí, aparentemente, existe um vacilo na sua fé. Mas como nós já falamos, ele está sendo treinado, ele está sendo moldado por Deus, preparado por Deus. E normalmente, quando a nossa fé vacila, nós sempre buscamos estratégias humanas. Há um primeiro momento aqui, a gente fica nessa situação de ver a fé de Abraão vacilante e também aquilo que parece nobre da preservação da sua família. O fato é que Deus nunca precisou de ajuda, irmão Jair, para os seus propósitos. Falamos lá no princípio que a chamada de Abraão seguia completamente a lógica humana. A mesma coisa, Deus enviar ele para aquele momento de dificuldade, de sequidão, de crise na terra prometida, era Deus trabalhando na vida dele. E aí Deus não esconde tanto as coisas certas ou as incertas, ou que os patriarcas cometeram, para que sirvam de lição para nós. Que, acima de tudo, nós precisamos ter a direção de Deus. Nós vemos também, eu percebo aqui nesse texto, nessa descida de Abraão com o seu clã, com a sua família, descendo ao Egito, um prelúdio daquilo que a igreja deveria fazer e aquilo que a nação de Israel deveria fazer, que é testemunhar, aqui no caso Abraão, testemunhar de Deus numa terra estranha, no Egito, que hoje representa o sistema, na Bíblia representa o sistema mundano, o sistema humanista, dependência do homem e não na dependência de Deus. Então,
como o povo de Israel, aqui simbolizado pela família de Abrão, eles são chamados para testemunhar de Deus e eles vão ser lançados, vão ser permitidos descer ao Egito para estar no meio de um povo pagão e mesmo assim testemunhar de Deus. A igreja, da mesma forma, ela é chamada para testemunhar de Jesus Cristo e nós somos enviados aí numa vontade diretiva de Deus, de Jesus Cristo, para o meio daqueles que precisam ouvir o evangelho e necessitam da salvação. Então, a gente vê que Deus ele trabalha em perfeição aos seus princípios. Eu acho interessante, irmão Jair, que essa parte narrativa de Gênesis, ela não é o escritor Moisés, que escreve o livro de Gênesis, ele não insere uma opinião, ele também não registra Deus falando nesse momento, né? E aí permite que a gente possa ter essa reflexão de entender o cenário, de refletir sobre o cenário, especialmente sobre aquilo que representa os desafios que nós temos hoje. Em ficar na vontade de Deus ou seguir para aquilo que nos traz segurança. Ficar na vontade de Deus ou ir para um sistema, porque como o nosso escritor apresenta aqui, a terra do Egito era uma terra de idolatria, e o Senhor menciona muito bem que ali ele vai tornar o nome de Deus conhecido lá, porque Deus vai livrar o seu servo lá naquele momento em que ele desce para o Egito. E aí também temos a necessidade de refletir sobre será que as nossas escolhas, nossas decisões não é uma tentativa de nos fazermos autossuficientes ao invés de confiar em Deus. O fato é que a chamada de Deus, o compromisso de Deus com Abraão feito quando ele ainda estava lá na sua terra, vai ser demonstrado o compromisso de Deus ainda quando ele desce lá no Egito, porque lá Deus vai livrar ele, lá Deus vai tirá-lo sem qualquer dano, pelo contrário, vai sair de lá ainda próspero, mas com consequências que a gente sabe que futuramente também a descida do Egito vai trazer, porque ele traz de lá servas que vão ser problemas futuramente, meu Jair. Mas um tópico maravilhoso aqui que nós estamos vendo sobre essas lutas que Abraão enfrenta para chegar na terra. E diante dessas dificuldades, irmão Alex, Deus prova Abraão nessa questão da fome, nessa prática em que Abraão desce para o Egito, depois com seus descendentes, a descendência de Abraão. Nós vamos ver o episódio de Jacó, também na terra, a terra de Canaã, uma terra próspera, uma terra que havia ali fartura de pão, mas ela, por alguns momentos, ela teve sequidão, ela teve seca, e eles tiveram fome naquele lugar e tiveram que descer ao Egito. Então nós vamos ver o mesmo episódio, o povo de Israel retornando ao Egito, descendo já com um número maior de pessoas, já na descendência de Jacó, lá quando José é o governador do Egito. E nós vemos isso, sim, Deus forjando agora não somente um homem, mas já uma nação. Uma tribo, né, um povo já sendo provado para testemunhar efetivamente de Deus. E nós vamos ainda mostrar que Abraão, ele é um homem de fé, um homem de obediência, um homem que perseverava em Deus, porque aqui na fome ele teve a perseverança em confiar no Senhor, mas com falhas, levou o sobrinho, e agora, lá no Egito, ele vai operar uma meia-verdade. Ele vai dizer que a Sarai, que é uma mulher muito formosa, como a palavra descreve, de uma beleza singular, e ali os príncipes de Faraó vão ver aquela mulher e vão elogiar ela diante de Faraó, e Faraó vai tomar Sarai como mulher. Né? Diz a palavra ali, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. Faraó, ele fez bem para Abraão em favor do amor que ele sentia por Sarai. Mas a palavra deixa muito claro que Deus impediu que houvesse um relacionamento conjugal entre Sarai e o Faraó. E que veio ali um julgamento de Deus, coisas sobrenaturais. O Senhor feriu a Faraó, feriu a casa de Faraó com grande praga por causa de Sarai, e
Faraó fez a pergunta para Abraão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Então, Abraão omitiu, ele falou meia verdade. Ele disse uma verdade, ele disse, essa mulher é minha irmã, e de fato era, meia irmã. Né? Naquele tempo ali, as tribos se reuniam, assim, um homem tinha várias mulheres, e ele tinha filho com várias mulheres, e ali, não que fosse a vontade de Deus, mas Deus permitiu que assim ocorresse, mas nunca foi a vontade de Deus, sempre a monogamia foi a vontade expressa na palavra do Senhor, desde Gênesis, né? E nós, desde os primeiros capítulos de Adão e Eva, a gente vê ali que Deus formou o casamento em monogamia, né? Entre homem e mulher, e nós vemos assim que Abraão, ele omitiu que ela era sua esposa, mas falou que ela era sua irmã. E muitos interpretam como uma mentira. E realmente, uma meia-verdade, ela é uma mentira, né? Então, por que ele fez isso? Por medo. Abraão fez por medo do quê? De que ele fosse morto. Morto para que Faraó pudesse ficar com Sarai. Mas o que nós vemos nisso? A graça e a misericórdia de Deus operando. Então, quando a gente fala que hoje nós estamos na dispensação da graça, na época de Abraão, patriarca, Deus derramava a sua graça sobre o seu povo, a sua misericórdia sobre o seu povo. Então, pela graça de Deus é que Abraão foi preservado, toda a sua família, todo o seu povo, eles foram agraciados ali com riquezas, eles levaram, os animais que eles levaram, eles saíram com muito mais. Abraão foi o homem mais rico naquela época, quando sai lá do Egito. Então, mesmo num momento assim de erro, de fraqueza de Abraão, Deus teve misericórdia dele, derramou a sua graça, fez ele prosperar, fez ele engrandecer, o nome dele ser engrandecido ali, o nome de Deus ser engrandecido através desse evento ali em relação a Faraó, porque Faraó foi ferido, a casa de Faraó foi ferido, e enquanto não libertaram Abraão, Sarai, eles não tiveram essa cessação desse juízo que Deus enviou sobre Faraó. Então, Deus foi com Abraão. Interessante, irmão Jair, que aí mostra que a fidelidade de Deus, ela não depende da fidelidade do homem. Né? Por quê? Por que Deus protege ali, nesse evento, a Sarai? Porque ela fazia parte do plano messiânico do Senhor, e também o plano de Deus não podia ser comprometido. E aí então Deus intervém. Aí o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, e aqui entra esse contexto, de que se somos infiéis, ele permanece fiel, porque Deus não pode mudar, e ele já tinha um compromisso com a sua palavra. Nós muitas vezes vemos até louvores, que Deus é fiel, fiel a mim. Na verdade, Deus é fiel à sua palavra, e o que Deus estava fazendo nesse momento ali com Abraão, era sendo fiel à sua palavra, à sua chamada que Deus deu a ele, ao plano que Deus escolheu realizar através dele. Então, Deus ele preserva os seus propósitos, mesmo quando o ser humano falha. E aí Abraão saiu dali abençoado, de fato, saiu dali cheio de riquezas, mas ele vai, na sua caminhada, ainda colher alguns frutos, alguns resultados daquilo ali. Mas o fato é que esse episódio mostra claramente que o homem falha, mas Deus não falha. O homem erra, mas Deus não erra. O homem se entrega diante da instabilidade. Muitas vezes ele desfoca da promessa, mas Deus ele não muda, irmão Jair. A gente vê assim o exemplo, né, na palavra de Deus do profeta Jonas, o descer. Jonas, aqui Abraão desceu para o Egito. Ele desce para o Egito por causa da fome. Aí cada vez que ele desce, ele está descendo, mais problemas estão acontecendo. Lá com Jonas aconteceu a mesma coisa. Ele desceu, né, para o navio, do navio ele desceu para o porão, ele foi para o fundo do mar ele foi para a profundeza do peixe, né? E aqui Abraão, da mesma forma que Jonas, se não é a graça de Deus operando, se não é a misericórdia de Deus operando tanto na vida de Abraão quanto na vida de Jonas, o que seriam deles? E o que seria de nós, se não é a graça de Deus, nós sermos alvos da graça de Deus e da misericórdia do Senhor? Porque nós, irmão Alex, nós somos
tão falhos quanto foi Abraão, quanto foi os homens da fé, de fé, que Hebreus registra no capítulo 11, registra ali uma galeria dos heróis da fé. Tanto esses homens foram cheios de fé, homens e mulheres cheios de fé, mas eles também cometeram erros. E nós, nessa jornada, nós temos a fé, nós procuramos obedecer a Deus, mas erramos nessa obediência muitas vezes, mas o segredo é perseverar na fé. Abraão perseverou crendo em Deus, essa é a grande mensagem, ele persevera em Deus, na fé em Deus, apesar dessa fome, desse problema que ele teve, sabendo que Deus vai apontar para ele algo melhor. Agora, uma coisa que eu acho interessante, irmão Jair, que, olha só, o Egito, um povo pagão, um povo idólatra, e o faraó, eu não sei em que ponto há verdades naquilo que ele fala, mas ele repreende Abraão, dizendo: por que tu mentiste para nós? Por que tu não disseste que ela era tua mulher? É bem verdade que o que motivou isso em Abraão foi o medo que ele teve, né? Mas o fato é que é algo tão estranho para a gente analisar, de que Faraó, um ímpio, precisou repreender aquele que foi chamado por Deus. E aí o texto é maravilhoso, e a palavra de Deus é maravilhosa, é que não existe homens chamados por Deus que são... que não erram, que não possam ter alguma falha. O fato é que o que se espera do homem de Deus é que ele, que está maduro espiritualmente, que ele confie em Deus, né? Mas Deus estava trabalhando nisso. Até a repreensão de Faraó a Abraão, eu tenho certeza que ele dormiu algumas noites pensando no que Faraó disse para ele. Existe um jargão evangélico que é um princípio que a gente deve confiar em Deus, seguir a sua palavra, e não seguir o homem, porque o homem erra. Então nós temos exemplo na Bíblia, todos os personagens bíblicos, todos, sem exceção, todos eles falharam. Jó falhou, todos eles falharam. O único que não falhou foi Jesus Cristo. O homem em Jesus Cristo, ele não falhou, ele manteve-se íntegro, santo, sem pecado, e por isso que ele é o nosso Salvador. Fora isso, todos erraram. Todos erraram, e como lá em Romanos 3, 23, todos erraram e estão destituídos da glória de Deus. Somente Jesus Cristo é o homem que pôde operar a nossa salvação. E é interessante que a Bíblia, isso de Gênesis, enfim, todo o contexto bíblico, embora grandes homens de Deus foram usados por Deus, levantados por Deus, a Bíblia não omite suas falhas, né? E isso é perfeito, irmão Jair, por causa que quando a gente olha para a Bíblia, daí a gente vai encontrar Jesus nos relatos bíblicos. E aí a gente vai analisar os atos de Jesus. Ele foi perfeito, né? E mesmo sendo perfeito, ele foi condenado, e nós sabemos pela razão pela qual ele foi condenado injustamente para nos salvar. Mas aí todos os outros personagens, desde os patriarcas até os profetas... O rei Davi, que é o maior rei de Israel, a Bíblia retrata ali os pecados dele, as consequências do pecado, o arrependimento dele. Nós vemos 3 homens que Israel tem por alta estima muito grande, que é Abraão, Moisés e Davi. E a Bíblia ela mostra a falha deles. Vê Abraão cometendo seus erros na sua caminhada, no seu processo. Nós vemos Moisés sendo impedido de entrar na terra que Deus prometeu para eles que entrariam, e Deus disse: você não vai entrar. E Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, não foi o homem que disse, não, Davi é segundo o coração de Deus, não. Foi Deus que disse: eu achei um homem segundo o meu coração. E esse vai cometer atos terríveis quando ele adultera com Betseba, organiza a morte do seu marido Urias. Um assassinato. E aí, ainda assim, a palavra de Deus mostra tudo isso, mas todos são passíveis de erros. Mas esses personagens que nós estamos mencionando, esses 3, que Israel tem autoestima, eles também foram homens que se derramaram diante de Deus, e Deus trabalhou na vida deles, mas para mostrar que a perfeição nós encontramos somente em Jesus. A gente vê no episódio da mulher adúltera que foi apresentada para Jesus. Jesus não é injusto na sua atuação ali, quando os homens disseram: essa mulher foi pega no ato de adultério. E aí Jesus vai agir ali de forma tão perfeita
que se fosse qualquer outro homem, talvez se fosse Moisés, com seu zelo, com o que ele tinha pela lei, ele diria, podem apedrejar. Não, mas espera aí, tem detalhes que não foram observados aqui, não. Né? Eu estou conjecturando aqui. Sim. Né? E Davi, um homem que também reativo, ele era muito reativo, talvez pudesse falar, mas Jesus foi brando e ele diz, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo olhar para cada um, olhar para si, e quem não tem pecado atire a primeira E a pedra. gente vê, né, irmão Alex, o Novo Testamento ele confirma toda a narrativa do Antigo Testamento, que a gente vê o personagem Elias. Elias, ele foi um homem também que fez maravilhas, fez chover, orou e segurou a chuva, né, e ressuscitou em nome de Deus, ressuscitou mortos. E o que aconteceu com ele? De repente ele se esquivou, foi se esconder numa caverna, e o Novo Testamento cita isso, cita Elias dizendo o quê? Que um homem sujeito às mesmas paixões que nós, colocando nós todos em igualdade. Então, o que significa essa igualdade do quê? A Bíblia, ela é totalmente imparcial. Ela mostra os valores, mas ela mostra também os erros, como aconteceu aqui com essa narrativa sobre a vida de Abraão que nós estudamos hoje. Interessante, irmão Jair, então, que a gente vê aqui nesse tópico sobre as lutas que Abraão enfrentou ao chegar à terra, a gente percebe que, a partir desse contexto, a gente vê que a fé ela pode ser provada em três maneiras. Uma, ela pode ser provada na escassez, ela pode ser provada nas nossas decisões, e também a fé genuína vai ser revelada nesses momentos de fraquezas nossas, onde nós vamos ser trabalhados pelo nosso Deus. Então nós vemos, irmão Jair, que Abraão, no caso, quando foi chamado por Deus Abrão, ele nunca foi um grande homem porque nunca falhou, mas porque acima de tudo Deus não desistiu dele. Então uma lição maravilhosa, irmão Jair, para nós iniciarmos essa série de estudos falando então sobre o Abraão e seu chamado e sua jornada de fé. Um chamado para uma missão importantíssima. Um chamado para trazer a revelação da palavra do Senhor, um chamado para manter essa palavra e esse povo que vai ser formado através do patriarca Abraão, que vai ser a nação de Israel, e de onde vem o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aprendemos aqui que Abraão como um homem de fé, nessa jornada em que ele passou, a necessidade de obedecer a palavra de Deus de uma forma irrestrita. A gente vê as consequências que Abraão teve que passar por não obedecer na completude a Deus. Ele levou Ló junto, ele mentiu, fez coisas ali que não devia fazer. E também a perseverança na fé, sabendo que mesmo que as coisas não estão 100% dando certo, mas Deus está no controle, Deus está forjando a nossa caminhada, Deus está forjando a nossa vida e nos preparando para algo melhor. E eu digo uma coisa, Deus sempre tem algo melhor. Se nós estamos passando por dificuldade hoje, vamos perseverar, porque Deus tem algo melhor para a vida daqueles que são chamados e daqueles que cumprem os seus mandamentos. Deus abençoe a tua vida, até uma próxima oportunidade. Meus irmãos, chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos então sobre o chamado de Abraão e no próximo programa vamos estudar sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. Vamos ver o retorno então. Hoje concluímos aqui que Abraão desce para o Egito e vamos estudar então no próximo programa sobre o retorno dele para a terra de Canaã. Vamos ver algumas consequências que vão apresentar-se na caminhada de Abraão a partir das suas escolhas e também veremos um homem, Abrão, um homem que foi aquele que ergueu altares em adoração ao Senhor. Vamos aprender com esses homens de Deus e ver o que as lições das vidas deles, das experiências deles, são aplicáveis na nossa vida hoje. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Graça, paz e prosperidade de Deus sobre você. Nos vemos na próxima semana. Até lá.